Vai começar mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto da The Jugavit. E a gente vai ir mais um quadro, né? Das cartas justa, né? Injusta, né? Eu vou dar destaque aqui uma carta que é o Fiendmish Engrave, né? Mas também vou falar como a engine completa, né? Todo o deck, ao todo, né? As cartas que envolvem também essa engine, né? Bandista está próxima, né? Muita gente falando sobre os decks que estão no metas mas eu vou colocar aqui meu outro direcionamento, né? Outra opinião, né? A respeito dessa engine, carta, né? Como vocês podem querer falar, né? Vamos começar aqui pelo o que é o Fiendmish, né? O Fiendmish é um arquétipo que ele Fiend, né? Demônio de luz, né? Light. E a engine vai em volta desse rapazinho aqui, né? O Fiendmish Engrave, né? Ou criar demônio gravador, criar demônio, né? É a tradução. Fica meio estranho, mas essa é a tradução que colocaram, né? Você pode descartar essa carta, custo, né? E você vai adicionar uma Spell Trap Fiendmish, né? Do seu deck para sua mão. Esse é o primeiro efeito. Aí você pode targetar um Fiendmish equipamento, né, que você controla, e um monstro no campo, né, não precisa ser do oponente, e envia ele para o cemitério. Esse é o segundo efeito. Aí o terceiro efeito é quando esse card está no cemitério, você pode baralhar um Light Fiend, né, um monstro demônio de luz, do cemitério para o deck ou extra deck, né? Pode ser os dois. Aí isso é um custo. Aí você invoca esse card do cemitério, né? Você só pode usar cada efeito do Fiendmish Engrave uma vez por turno, né? Então, como vocês podem ver, o card ele tem 3 efeitos, né? E 3 efeitos muito bom. Ele é buscador, né? Ele consegue tirar coisas do campo, né? Monstro especificamente, e consegue se invocar do cemitério. Sem discussão, essa carta ela é muito forte, né? E aí, pelo simples fato da engine dela ser bem genérico, né? E não te locar, né? Esse Engrave acaba aqui sendo uma das cartas principais do deck, se não a principal, né? Mas aí que tá o ponto que eu queria chegar, né? O Fiendmish em si no vácuo, né? Ele não é letal pro jogo, né? Por quê e pra quê, né? Hoje boa parte dos decks que estão rodando no metagame, né, isso já vem de muito tempo, né, desde o formato Castira, Teara, lançarem cartas que ela consegue ter dois efeitos ou 3 efeitos de grande importância, né? Então o deck que tá no formato atualmente que eu tô gravando o vídeo aqui tem o Hazel, tem o Malice, né? São decks bem sólidos, né? E tem cartas desse tipo aqui, né? Que buscam outras cartas que são board break, inclusive, né? Tem uma que se invoca e dá o custo, né? Manda o monstro do extra deck pro cemitério, no caso um Exceed, né? E aí manda o agregator nega uma carta no campo e o bicho já vem por custo, né? E o bicho já vem especial. Então simplesmente
E ainda tem um efeito de adicionar carta. Então o jogo ele tá indo muito nessa mão, né? Lembro ali começou com o Sprite, né? O próprio Sword Souls, né? Ele tem esse mecanismo de ficar interagindo as cartas, né? Como fosse um grande quebra-cabeça, né? Com peças, e essas peças se encaixam, né? E o Fiend Mist ele vem nessa proposta. É uma engine deck, né? Como vocês podem preferir, que se encaixa muito bem as cartas, né? Tanto o Engrave, que é a carta principal, como a Attract, que é a Spell. Tem a Trap, né? Também, né? E que quase, ela consegue fazer interação também no turno do oponente, né? Tem a Lágrima, que é um bicho que joga fora esse Fiend Mist pro cemitério, o Engrave, né? Você dá acesso pro Engrave. Tem uma carta que é sem comentários, que eu vou colocar aí para vocês, que é o Fiend Mist Requiem, né? O Nick 1. Ele pede um monstro de luz, pode ser o Engrave, pode ser qualquer outra carta, portanto que seja demônio de luz, e no lock especial sumo, né? Você pode fazer esse Requiem aqui, que durante a main phase tem um efeito rápido. Eu vou jogar o texto aí para vocês, né? Tribute esse card, especial um Fiend Mist monstro da sua mão ou do deck, né? Aí quando ele tá no cemitério, ele equipa num monstro não link, né? Fiend que você controla, e esse monstro equipado ganha 600 de ataque, né? E basicamente esse link ele é peça-chave junto com o Engrave, né? Porque com ele tu consegue ativar esse segundo efeito do Engrave, né? De mandar uma carta do campo pro cemitério, né? E aí basicamente o combo nesse tipo de jogada, né? Outra carta que é fora do arquétipo, né? No caso temos duas, a Necrokeep, né? A princesa Necroequipamento na sua tradução. Você pode olhar no Google, né? O texto aqui é da database, né? Eu uso o texto da database. Então, o que eu falei, né? O Necrokeep é uma peça muito fundamental nesse combo, porque ele basicamente é invocado nessa fusão quando você tem um equipamento, um monstro de equipamento, né? No caso o Link, o Requiem do Fiend Mist, e o monstro demônio, que é o próprio Engrave, né? E nisso você consegue trazer esse monstro, esse level 6, e aí você vai ativar o efeito do Engrave no cemitério, né? Depois que os monstros vão pro cemitério, né? Depois de fazer o Necrokeep, você vai ativar o efeito do Engrave. O Engrave vai embaralhar um demônio de luz, no caso pode ser o Requiem, né? E aí vai ter dois monstros level 6 do campo demônio, e você vai fazer o César, né? O César é um Link rank C, um Link já. É um rank 6, né? Dos DDD, de outro arquétipo, né? Só que ele pede dois demônios. Então você tem o Necrokeep e tem o Engrave para fazer o César, né? Até aí não é novidade para ninguém do competitivo, né? Muita gente usa essa engine justamente para evitar tomar interação nas suas cartas da engine principal. Por exemplo, se você joga de Hazel,
Você faz o combo Fiend Mist, se ele passar, ele já vai te proteger. Ele já vai te dar mais um nível de jogada, entendeu? Para você interagir com o oponente. Se não passar, o oponente com certeza vai gastar recurso para evitar esse César aparecer no campo, né? Então, o efeito do César, ele nega efeito de magia, armadilha ou efeito de monstro, né, ativado, que inclua uma invocação especial. Então, com isso você consegue se esquivar, por exemplo, do Nibiru, né? Que é o problema, é o calcanhar de Aquiles de muito deck, né? Então, inclusive o Ryzen. Então, você acaba fazendo o César antes da quinta sumo ou na quinta sumo, né? Vai depender da situação. E você consegue jogar depois com a sua segunda engine. Eu tô dando aqui o exemplo do Ryzen, mas pode ser qualquer outro deck que consiga, né, estar utilizando da engine. Como eu falei, o Fiend Mist é uma engine genérica, né? E por isso ele consegue ser utilizada em uma variedade de decks, né? Aí muita gente fala que o deck é um pouco antigo, né? De fato, ele é um deck que lançou no ano passado, ali por volta de junho, julho, né? Naquela coleção Infinity Forbiddens, né? Da Info. E de fato, acho que assim, eu não vejo nesse horário, tem que banir as cartas do Fiend Mist, né? Eu não vejo muito assim nesse postulado, né? Até porque a engine não teve um reprint até agora. É uma coleção antiga, mas a engine não teve, né, o seu triunfo ainda de reprint, né? Igualmente teve Brevitok, igualmente teve Invoked, né? E teve também o Kashtira, né? Essas três engines que eu citei, decks, né? Eles ficaram populares na sua época, né? Devido à facilidade de mesclação, né? Você usar ele como uma engine secundária que acaba criando um combo todo para jogar em volta conseguir esquivar das hand traps, né? Então, o que hoje o Fiend Mist ele tem em comum com essas engines do passado é que fazem a mesma coisa. Faz a mesma coisa do Brevitok, que é o Adventure Token, né? Brevitok é o nome OCG, mas popularmente é conhecido como Brevitok. Tem o Invoked, que começou com essa proposta. Foi inclusive a engine que até hoje ela consegue aparecer, né? Não digo que é competitivo assim no Tier 0, Tier 1, mas de fato ela consegue até hoje, né, despertar interesse de uma vasta legião de jogadores, né? Aí com seus Blue Eyes, né? Agora que estamos entrando no formato que tem o Blue Eyes inserido nesse competitivo, dos decks competitivos. Então o Invoked ele fica aparecendo, né? Vai ganhar uns reprint aí futuramente. Já recebeu mais suporte, já recebeu mais arte alternativas, né? O Brevitok já foi reprintado, o Kashtira já foi reprintado. Dentro da engine do Kashtira, cartas já tomaram listas, né? O Kashtira era uma forma muito fácil de você conseguir, por exemplo, chegar numa Barone, né? Que hoje está banida a Barone no TCG, né? Devido a essa facilidade. E o Kashtira ajudava muito isso, né? Qualquer hand trap e uma Barone, qualquer hand trap tipo Ash, né? Que é Thunder, você já chegava na Barone, né? Já tinha uma interação ali pro oponente, né?
Então, o Brevitor, que você tinha o Grifo Rider, né? E ele é reciclante também, né? Porque ele, né, embaralha, você acessava de novo, trazia ele de novo no campo, se pudesse fazer. Mas o estrago já estava feito, porque você já lidou com alguma carta de oponente de maneira genérica, né? O Invoke tem um Mekaba, né? Que é uma fusão que você descarta uma carta, nega e bane, enfim, são efeitos fortes, né? Até hoje, né? Só que o meta também ele vai trazendo novas propostas, né? De engenhos genéricas e que secundariamente ajudam na movimentação do jogo, né? Teve menção honrosa aqui os dungeons, né? Os dungeons ficaram limitados aí, pegaram lista. Hoje tá saindo aos poucos. Mas era os dungeons eram bichos que entravam em especial, fugia de hand trap. Ah, vai dar uma Ash no dungeon? Você pode dar uma Ash no dungeon, mas ele ativa de novo. Enfim, era maneiras que a Konami mesmo, a própria empresa, né, criava mecânicas para burlar certas cartas que existem, né? O fator principal hoje é você não tomar o Nibiru. Ah, mas toma draw. Beleza, você toma o draw. Mas você já escapa de uma interação muito forte, que é o próprio Nibiru, né? E assim, tem muita gente que fala essas engines, elas são meio tóxicas pro jogo porque inviabilizam um pouco as hand traps, né? De fato, né? Todas essas engines que eu falei, elas puniam quem usava hand trap. E pro jogo isso realmente não é saudável, né? Mas vai depender da maneira também que você usa isso, né? A seu favor. A Konami não costuma banir cartas como no CG, assim, deixar o deck todo capado, com um monte de carta limitada. Tem exceções, tem, né? Com o Dragon Ruler, com o Teara. Mas aí já são casos específicos, né? Com seus metas mais abundantes, né? Representativos. E não é o que tem hoje. A gente sabe que o Ryze é o principal deck, mas ele não é aquele deck absoluto, né? Você consegue jogar uma match tranquilo com Ryze, né? Um deck um pouquinho mais chato talvez ali o Malice, né? Que vai receber mais suporte. Então, assim, quando eu falo da engine Fiend-Mish, fatalmente eu vou ter que falar de vários outros decks que usam, né, essa engine, né? Isso aí eu não tô citando, por exemplo, Teara, não tô citando Memento, não tô citando outros decks que pode estar utilizando, vai da criatividade do jogador, né? Mas é uma engine absurdamente genérica, né? E a pergunta é que fica, né? É uma engine justa, de fato, né? Será que a Konami pode fazer algum hit, né? Alguma coisa parecida com o que os outros decks já teve? Eu creio que sim, cara, né? Eu acho que não vai ter banimento de nada da engine. Não vai ter assim um banimento da engine em si, né? Do Fiend-Mish, mas cartas arredores, né? Igualmente ela fez no passado com o Kashtira, fez com o Invoked, fez com o Brevitor, né? Eu acho que desses aí o exemplo mais próximo aí seria o Kashtira, que perdeu a Barone. Então a Barone de 2025 se chama César, né? Essa carta ela é muito forte, né? Mesmo não tendo Fiend-Mish, essa carta ainda é acessível em alguns decks, né? O Memento que eu já citei, e o Bell, né? Consegue trazer esse César, né? Graças a cartas ali como o Chained, né? O Chained level 6, né? Então ele na verdade tem dois, né? Dois level 6, mas os decks usam só um, o Charvara, é esse que eu queria lembrar.
puxar vara, né? Hoje está limitado devido ao uso dessa carta. Então eu vejo que tem duas possibilidades, né? O César ser banido de fato, né? Porque sai o fim de bicho, beleza, mas você ainda continua tentando, né? Criar maneira de trazer esse César para o campo, né? Outro exemplo bom seria o banimento da Necrokeep, né? Essas duas cartas que eu disse são cartas relativamente baratas, né? Comercialmente, não representa assim um perigo para a empresa, né? Isso aqui banido não vai fazer, não vai causar impacto, né? Para a empresa, até porque lançou outro fim de fusão, né? Aí na coleção da Maze. Vou colocar até a imagenzinha para vocês verem ele aí, né? Mas não vou falar sobre ele, né? E o César também é uma carta antiga, né? Ali da época ali dos já tem um tempinho já, né? Aí com os links ali da MR5 ainda, MR4, né? Então é uma carta que ela foi feita para um deck, né? Com card design para um deck. Realmente ela não é uma carta tão genérica assim, né? Pede 2 demônios, mas a maneira que o jogo ficou hoje, né? E com as cartas, com os card design mais amplos aí entrando em cena, essa carta acabou tá ainda criando um problema pro jogo, né? Eu acredito que o fim de Mish sem a interação do César é uma boa engine, né? É uma boa engine. Vai tomar o Nibiru, vai tomar o Hand Trap e ficar um pouco mais justo, né? Porque os decks que estão no meta atualmente eles são muito fortes. Tomando Hand Trap, inclusive tem gente jogando puro, né? Com Blue Eyes, tem gente jogando puro Ryzen, tem gente jogando puro o Malice, né? O Malice ele precisa de um outro fator de engine ali para ajudar, mas não quero falar nesse vídeo. Eu quero falar apenas da engine do Feed Mish, mas fatalmente eu tive que falar, né, desses outros decks que estão em aí a sessão aí que estão no meta, né? Então, minha opinião Feed Mish é uma engine justa, né? Ela pode ser justa, na maneira que você tira cartas que são problemáticas, né? Não só para o Feed Mish, mas para outras variantes, né? Que pode surgir. Então, César é uma carta que bloqueia o game design, o card design, né? Dos próximos decks. Tá vindo aí o Flambed, que é um outro deck de demônio de luz, né? É um deck bacana, saudável, né? E o Belda tá aí ainda fraquinho, de muleta, mas é um deck bom para local, né? Não entenda mal. Enfim, pode usar no Teara, né? Tem outros rank 6 bons lá para ele usar, né? E é isso, né? Eu não sei se vai ficar conclusivo aqui o que eu vou falar, né? Mas assim, o mundo sem o César, né? O Feed Mish seria a engine justa, né? Os decks que estão hoje aí usando ela, né? E deixarão de usar também, porque se você tem mais perigo de tomar um Nibiru, você obviamente vai querer cortar certas cartas, né? E ao mesmo tempo ajuda decks que tem pouca assim interatividade, poucas assim jogadas, a terem um corpo a mais na mesa, né? O Feed Mish Desarian, que é uma fusão que nega coisa no campo, né? Ela dá alvo numa carta no campo e nega lá os efeitos. Então você não mata engine, você deixa a engine simplesmente intacta, né? Tem chance leque, né?
para vender reprint, né? Porque atualmente o deck, a engine é um pouco cara por causa do engrave, mas você consegue criar reprint pro deck, né? Acessibilidade. Os decks mais fracos vão deixar de usar, os decks mais fracos vão continuar usando, né? E os decks mais fortes podem descartar a engine, né? Deixar de mão, porque aí você fica um alvo muito fácil de tomar certas anti-traps, né? Como Nibiru, enfim. Tomar draw, né? A draw é uma carta que fatalmente sem o Field Mist pode voltar, né? E fatalmente sem algumas cartas também podem voltar, né? Então, a engine do Field Mist, ela ficaria assim, interessante no mundo sem a Necrokeep, né? Tipo, querendo colocar um band-aid nessa situação, porque a Necrokeep é a principal carta que traz o César, né? Ou o banimento do próprio César, que seria o ponto final, né? Para essa discussão. Então é isso. Espero que tenham gostado, né? Esse é minha opinião base aí não é nada incomum, né? Sobre essa questão do card design, né? Dessas engines. Falei aí do horóscopo geral, né? De outros engines que apareceram, que tiveram no meta e cartas tomaram listo, né? O exemplo do Castira teve a Barone, do Brevitok lá teve o Grifo Rider lá no OCG, tá banido até hoje. Aqui não pegou lista, pegou só na Aquamense. Mas o deck, a engine se tem um problema de bricar, né? É um card igual, mas pode vir bricar o deck, enfim. E o Invoked também ficou pau equipado, né? É uma engine boa ainda, mas ficou pau equipada porque tem coisa melhor no jogo, realmente, né? Não que o Invoked não seja digno de respeito, né? O Invoked é uma engine que a gente tem que respeitar, sim, né? Principalmente porque tudo do deck tá a 3, então a gente pode queimar muito a língua para falar desse tipo de engine, né? Então é isso, né? Eu não vejo problema a gente ter engine secundária no jogo, né? Uma engine genérica boa, mas que ela também não possa, ela não pode punir o jogador por usar hand trap, né? Jogadas. A gente teve um formato aí muito enjoado, que foi esse formato do Snake Eye, né? Onde os decks tinha que vir com muita hand trap e mesmo assim não parava, Snake Eye, entendeu? Era um negócio muito chato, né? E hoje eu vejo isso no Field Mist também. Simplesmente você consegue jogar com a sua segunda engine porque seu Field Mist já tomou todas as interações que poderia tomar, né? Então é isso que eu tenho a dizer, né? A gente não pode ter coisas que punem o jogador de tomar interação. A gente está no Yu-Gi-Oh! Moderno, né? A gente não está no Edison, né? Não está no formato antigo, GOT. Então, mesmo esses formatos, eles tinham um certo restrições, né? Para ter certas interações ali no turno do oponente. Então, esse negócio de a trocação de hand trap é uma coisa justa, é um por uma, é uma carta contra outra carta, né? E fica nessa intensiva batalha, né? De hand trap, de monstro no campo, de cartas que ativam, né? Então é isso, o jogo tem que ser trocado, jogo é jogo e ele tem que ser, pro Yu-Gi-Oh! A proposta do Yu-Gi-Oh! Ela tem que ser, né? Nesses aspectos. Um por um, né? E vence aquele que tem uma maneira estratégica melhor para jogar. Eu sei que nem sempre é assim, né? Às vezes o bolso ele é mais eficiente nesse caso, né? Você comprar as cartas mais fortes do formato, mas
nessa visão romântica que eu tenho, né? Hoje o jogo ele tem que ser mais trocado, né? De cartas um por um, né? Até o oponente você não ter combustível, né? Força o suficiente para tentar jogar ali, fazer uma coisa mais torta, passar o turno, o oponente também já tá com a mão já limitada, e aí fica um duelo mais por conta da própria skill do jogador, né? Então é isso. Yu-Gi-Oh! Não é um xadrez, então é isso. Fedmich é justo, né? Eu acho que toda engine secundária ela tem uma chance, né, de estar presente no jogo, né? Desde que ela não atrapalhe, né, nessa função das hand traps serem essenciais e serem combativas esses decks. Isso vale para as secundárias e vale para as engine principal. A partir do momento que o deck toma 3, 4 hand trap e continua jogando, não é uma coisa positiva, sempre vai ser uma coisa negativa. Então é isso que eu tenho a dizer. Acompanhe no Instagram, né? Nossa página do Facebook foi derrubada aí, foi invadida, né? A gente acabou perdendo a página do Facebook, né? Eu tô com o meu Instagram pessoal usando hoje como um veículo aí da página de Julgament, né? É o Alberto Chau 12, né? Você pode ir lá, tem alguns... Eu tô começando, né? Pouco usava o Instagram, eu tô começando a usar ali, né? A gente vai trazer também outros card games, além do Yu-Gi-Oh! Tô tentando trazer o Lorcana aí, né? Tá lá em lançamento, então se vocês tiverem curiosidade de conhecer o Lorcana, né? Em breve vamos ter conteúdo de Lorcana. Continuaremos com o nosso carrão de cena, que é o Yu-Gi-Oh! Sempre, né? E é isso. Aqui é Alberto da The Julgament e agradeço vocês que ficaram até o final do podcast. Valeu, obrigado.